Capítulo 44. Essa foi a última? Perguntou Darren, encaixando minha bagagem na traseira do Dodge. Ainda era madrugada. Nosso voo partiria bem cedo naquela manhã de segunda-feira. Sim, obrigada pela ajuda, Darren. Ajeitei a bolsa no ombro, desenroscando-a do chale. Não acreditava que era hora de partir. Fazia 3 semanas que eu chegara à Irlanda, mas, olhando em retrospecto, tanto havia acontecido que parecia que eu tinha vivido uma vida inteira ali. Sorri de leve, quando resquícios do perfume de lavanda me chegaram ao nariz. Eu prometera a Dona Lola que voltaria para casa com a bagagem repleta de histórias. E havia cumprido a promessa. Gritos ecoaram dentro da casa. Darren e eu olhamos para trás, para a algazarra produzida pela discussão entre Lorenzo e Fiona, em tempo de ver a menina passar bufando pela porta. Por favor, levem esse italiano com vocês, ela me disse, irritadíssima. Ele preferiu ficar, Fiona. Abri os braços, me desculpando. Tem coisas para resolver aqui em Cork. Serão semanas bastante longas, ela gemeu. Talvez meses, Lorenzo comentou, saindo da casa, girando uma maçã entre os dedos. Quem sabe até anos. Ao ouvir aquilo, a menina empalideceu, me fazendo rir. Darren apertou o ombro da filha. Se você parar de atormentá-lo, ele vai deixá-la em paz também, aconselhou. Eu não estava atormentando ninguém, rebateu ela, trocando a palidez pelo mais intenso rubor. Ele é quem fica no meu pé o dia inteiro. Não é verdade. Lorenzo exibiu uma expressão inocente e indefesa, muito inocente e indefesa, para ser verdadeira. Você estava implicando com a minha maçã. Porque era a minha maçã. Ela bateu o pé. Não tinha o seu nome nela. Como que para provocá-la, ele deu uma bela dentada na fruta. Eu quase podia jurar que ouvi Fiona rosnar e me fraquei pensando em quanto tempo ela levaria para entender o que toda aquela implicância significava de verdade. Mas sua irritação desapareceu quando se virou para mim e abriu um sorriso radiante. Faça uma boa viagem, Brianna, e volte assim que puder. Já estou com saudade. Ela me abraçou com vontade. Eu também vou sentir a sua falta, Fiona. Espero que você vá me visitar um dia desses. Darren foi um pouco mais contido em sua despedida, mas não menos carinhoso e gentil. Como Lorenzo iria nos levar ao aeroporto e voltar para casa com o carro de Gael, eu me despediria dele depois. Verifiquei a bolsa para garantir que não havia esquecido nada. Passagens, passaporte, o pacote que eu embrulhara mais cedo. Onde está o Gael? Perguntei. Lá em cima. O italiano indicou a colina com a maçã. Pedi licença e contornei a casa, avistando no mesmo instante a figura alta e imponente parada diante da cruz celta. Parecia muito saudável e enlouquecedoramente lindo. Gael estava muito mais do que bem, o que era um mistério para o Dr. Callaghan e sua equipe. Eu também estava apreensiva. Tá legal, o Dr. Callaghan não revirara do avesso, fizera diversos exames e o mantivera, sob muitos protestos, no hospital por mais um dia, depois que ele acordara na quinta-feira anterior, para se certificar de que não haveria nenhuma recaída. E não houve. Mesmo assim, eu preferiria não arriscar a sorte e tentar fazer Gael ir mais devagar. Eu teria tido mais êxito se tivesse tentado me transformar em um leprechaun. Brianna, eu estou bem, tive alta, dissera 3 dias antes, logo que chegara do hospital. Nós estávamos em seu quarto, ele acabara de tomar uma chuveirada e tinha apenas uma toalha preta sobre o corpo. Não sei se ameaçar pegar um médico pelo pescoço conta como ter alta. O Dr. Callaghan é um homem sensato, não me liberaria, nem mesmo sob coação, se não estivesse certo de que era perda de tempo me manter no hospital. Ele começara a ir para o guarda-roupa. Pelo menos fique na cama, Gael. Eu estendera a mão para segurar seu pulso, mas acabei calculando mal a distância e terminei com a sua toalha na mão. A luz em seus olhos mudara de imediato, uma pequena centelha que logo se transformara em chamas ardentes. Pensei que nunca fosse pedir, e começara a se aproximar, todo lindo, grande e com aquela tatuagem ainda úmida. Você acabou de sair do hospital.
Eu lembrara a nós dois a bota imobilizadora colidindo contra o pé da cama. Então, é melhor ter certeza de que tudo está funcionando. E funcionara perfeitamente bem. 2 vezes. Nosso último fim de semana na Irlanda tinha sido mágico, figurativamente falando, graças aos céus. Gael me levara para conhecer a cidade. Ele escolhera começar pela Crawford Art Gallery, um museu repleto de arte irlandesa, de quadros a esculturas e, o que mais me fascinara, uma bela coleção de gravuras. Mais tarde almoçamos no The English Market, uma espécie de mercadão onde se pode encontrar todo tipo de iguarias, cuja arquitetura do século XIX me tirou o fôlego. Gael me explicara que Cork era a capital gastronômica do país, o que, depois de provar a comida em um dos restaurantes dali, fez todo sentido. Aproveitei para comprar algumas coisas para a mamãe e Aisla. Depois passeamos no Fitzgerald's Park, um lugar belíssimo onde nos sentamos sobre a sombra de algumas árvores, diante de uma lagoa, para namorar como um casal comum. À noite ele me levara a um pub e jogamos sinuca, assistimos a apresentações de danças típicas e rimos como nunca. De novo ele passara o tempo todo com as mãos em mim, outra vez me deixando com a impressão de que não eram toques casuais, e sim o início de alguma coisa. E quando chegamos em casa, e ele me jogou sobre o ombro, subindo as escadas de 2 em 2 degraus até nos trancar no quarto, pude confirmar que era exatamente isso. O domingo foi semelhante, exceto pelo fato de que voltamos ao chalé para pegar nossas coisas. Sua espada, no entanto, eu havia esquecido no penhasco e tinha desaparecido. A pedra da vida permanecia onde ele a havia deixado. O que vai fazer com ela, já que não funcionou? Eu perguntara, quando ele fechara a porta do chalé, depois de arrumarmos toda a bagunça. Liam continuava na Inglaterra e, ao que parecia, não retornaria pelos próximos meses. Não se engane, Ahushla. O fato de ela não ter vencido a maldição não significa que é inofensiva. Vou guardá-la no cofre. Acho que agora que eu a encontrei, sou o responsável por ela. Proferira com uma seriedade espantosa. É meu dever protegê-la. Tropecei em uma depressão no gramado e a sacudidela me despertou do devaneio. O céu ainda estava escuro e nevoento, e enquanto eu subia a colina, a bolsa pendendo no cotovelo, admirei tudo o que me cercava, registrando cada detalhe daquele lugar. Eu estava louca de saudade do Brasil, mas ia sentir muita falta da Irlanda. Parecia que uma parte de mim ficaria ali. A boa notícia era que, em troca, eu levava um pedaço da Ilha Esmeralda comigo. Gael deve ter ouvido quando me aproximei, pois se virou e abriu um sorriso lindo. Tudo pronto? Veio ao meu encontro. O Darren acabou de colocar a última mala no carro. Ótimo, eu estava... Levou a mão ao pescoço, esfregando, parecendo sem graça. Se despedindo. Enlacei os dedos nos dele e os apertei. Tá tudo bem, eu também vim dizer adeus. Puxando-me para si, ele me abraçou e admirou a cruz por um tempo. Eu o imitei, notando o vaso que Gael colocara em sua base, botões de rosa de todas as cores, que Yara teria adorado. Um suspiro me escapou. Os sonhos haviam parado. Nunca pensei que diria isso, mas eu sentia falta, muita, sobretudo de Kiara. Ela provavelmente pensaria que eu havia perdido o juízo se pudesse me ouvir naquele momento. Mas a verdade era que eu amava Kiara, desde que descobrira a verdade sobre ela, sobre mim mesma. Por mais que tentasse, não conseguia imaginá-la como... Bom, como eu, mas também não conseguia pensar nela como não sendo parte de mim. Era um pouco confuso, e eu admirava a coragem daquela princesa irlandesa, sua força, a maneira como se entregara inteira a tudo. Se não fosse por aquela garota, eu jamais teria conseguido salvar Gael. Sem ela, aquela felicidade que me fazia sorrir sem nenhuma razão não existiria. Ela dividira comigo o que tinha de mais precioso, suas lembranças e seu amor. Como eu poderia não amá-la? Como poderia não sentir sua falta? Desejei haver um jeito de contar a Kiara que juntas tínhamos salvado o homem que amávamos. Eu esperava de todo o coração que ela soubesse que ele agora ria e sorria o tempo todo.
que tinha recuperado a alegria que Dervla lhe roubara. Queria poder abraçá-la e dizer que ela tinha conseguido que cumprira sua promessa. O mundo podia não conhecer sua história, mas eu conhecia e jamais a esqueceria. Inspirando fundo, me afastei de Gael e abri a bolsa para pegar o pacote. Eu não sei se você estava falando sério. Corri os dedos pelo papel pardo quando disse que gostava dos meus desenhos. Eu estava, devolveu sem pestanejar. Enquanto você esteve no hospital, às vezes eu desenhava para não acabar enlouquecendo. Eu fiz este para você. Sério? Pegou o pacote, ansioso e um tantinho emocionado. Rasgou o papel com um movimento impaciente, mas se deteve assim que um par de expressivos olhos azuis ficou visível. Eu não sei se você tem algum retrato dela. Puxei os cabelos que o vento começou a sacudir sobre meu ombro. Achei que não, já que não vi nenhum pela casa. Não tenho. Falou em voz baixa, removendo com cuidado de dentro do pacote a moldura preta simples que eu havia comprado em uma lojinha perto do The English Market e admirando o retrato. Nele, Kiara olhava para a frente, como se encarasse seu admirador, os cabelos soltos, chicoteando em seu rosto, os lábios cheios, levemente separados. Comecei a trançar os cabelos, um tanto nervosa. Exceto Ayla, ninguém jamais via meus desenhos, mas o que Gael dissera sobre ir atrás de meus sonhos andava martelando meu cérebro. Talvez aquele fosse o primeiro passo. Além disso, havia outro motivo para que eu tivesse escolhido aquela gravura. Esse é o meu favorito dela, contei. Eu posso entender o motivo. Correu as costas do indicador pela bochecha dela, como Lorcan costumava fazer em meus sonhos. Então ergueu os olhos para mim, uma interrogação cintilando em suas íris amarelas. E ela me deu você. Dei de ombros. Achei que deveria retribuir o favor. Gael se manteve calado, os olhos cravados nos meus por tanto tempo que a ansiedade ameaçou sair de controle. Diversas emoções espiralavam por sua expressão, girando tão rápido que não conseguia acompanhá-las. Você tem alguma ideia? Sua garganta tremeu conforme engolia com dificuldade. De como eu amo você, Brianna. Então, você gostou? Ah, Roche le morri. Estendendo o braço, ele enlaçou os dedos em minha nuca e me puxou para si, a boca faminta, buscando a minha. A julgar pela maneira apaixonada como me beijava, ele tinha gostado um bocado. Obrigado. Sussurrou ao liberar meus lábios, a testa apoiada na minha, os olhos bem apertados. A vocês duas. Nós ficamos assim por um momento, seu coração batendo junto do meu, apenas sentindo um ao outro. Acho melhor nos apressarmos ou vamos acabar perdendo o voo, comentou depois de um tempo. Tudo bem, eu me desembaracei dele. Gael se aprumou encarando a cruz uma última vez. Adeus, murmurou. Eu também observei a pedra coberta de limo, com o peito repleto de gratidão e amor. Eu vou cuidar dele, Kiara, por nós duas. Prometo. Abri um largo sorriso quando uma voz que não era a minha ecoou pela minha cabeça. Obrigada. Respondeu, enquanto Gael enroscava os dedos nos meus e juntos descíamos a colina.